Presta atenção em algo que eu quero começar a falar com você, mesmo não lendo um texto. Eu tenho ensinado os irmãos sobre o poder que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus para nós, ele fala até hoje no mundo espiritual. O ato do derramar do sangue de Jesus Cristo, ele fala no mundo espiritual. Foi um ato físico, mas com um aspecto espiritual. Foi um ato natural, mas que fala no mundo espiritual. O sangue de Jesus não foi derramado apenas na cruz. Nós pensamos que sim. Nós entendemos e aprendemos que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E não. O sangue de Jesus começou a ser derramado desde o Getsemane. Antes da crucificação, Jesus foi com os discípulos num jardim chamado Getsemane. E ali no Getsemane, Jesus sabia o que ele viveria, e por causa disso, a Bíblia diz que ele suou sangue. Eu acredito que foi um pavor, foi um desespero, foi um pânico muito profundo, a pressão que Jesus estava vivendo ali, suportando na nossa história, porque a história de Jesus aqui na terra, na verdade é a nossa história. Jesus Cristo está vivendo a minha história e a sua história. Do Getsemane, onde ele é preso, logo ele vai ser chicoteado, mais uma vez o sangue é derramado. Isaías capítulo 53 vai descrever o flagelo, dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. No jardim era necessário ser derramado o sangue, porque foi também no jardim que o homem começou a se desviar da presença de Deus. Então foi ali no jardim que o sangue foi derramado. O sangue foi derramado enquanto ele foi flagelado. Depois arrancaram a barba de Jesus, a face dele sangrou, para que a nossa identidade fosse restaurada. Colocaram em Jesus Cristo uma coroa de espinhos, e a sua cabeça sangrou, para que os nossos pensamentos fossem lavados pelo sangue de Jesus. Colocaram o prego nas mãos de Jesus, para que as obras das nossas mãos fossem purificadas. Colocaram pregos nos pés de Jesus, para que o nosso caminhar fosse realinhado. E por último, quando Jesus estava para morrer, um soldado feriu Jesus Cristo no peito, e ele sangrou pela última vez, para que o amor dele fosse derramado por mim e por você. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Diga para quem está perto de você: o sangue de Jesus tem poder. Fala para a pessoa do outro lado: há poder no sangue de Jesus. Eu disse semana passada de 3 coisas que Jesus Cristo fez por mim e por você: justificação, santificação e glorificação. Através do sangue de Jesus, nós fomos justificados. E através do sangue de Jesus existem 2 etapas do processo de santificação. E um dia nós seremos glorificados. Justificado é porque ele assumiu as minhas culpas, meus pecados e a minha dívida. E diante de Deus já não há mais condenação. Romanos capítulo 8 diz: não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Alguém que está em Cristo Jesus aqui? Ainda que o diabo queira te acusar, o sangue de Jesus é a prova que não há mais condenação para mim e para você. Não há mais condenação. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, e isso é para sempre e é definitivo. Agora, no processo da santificação, uma vez que nós fomos colocados em Cristo,
e Cristo foi colocado em nós, nós somos santos, mas nós pecamos. Embora nós tenhamos sido santificados por posição, existe ainda uma santificação por graduação, ou por um processo. Cada vez que eu me exponho à palavra de Deus, cada vez que eu me exponho à presença de Deus, o Espírito Santo de Deus me convence do meu pecado, da justiça de Deus em Cristo Jesus, e eu estou sendo santificado. A santificação que se dá pelo sangue de Jesus é quando eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso a Jesus o meu pecado, e o sangue de Jesus me purifica. Ninguém pode ser mais justo do que outro, mas nós podemos ser mais santos. O que nos diferencia não é a nossa justificação, o que vai diferenciar você de alguém é a tua santificação. Nós podemos buscar ser mais santos. Aliás, a Bíblia nos manda: sede santos, porque o nosso Deus é santo. Então é mandamento bíblico: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quanto mais você se enche do Espírito, mais santo você fica. Quanto mais você despreza as obras da carne e o mundo, mais santo você se torna. A palavra santo significa separado. Você foi justificado, está sendo santificado, mas um dia, quando o seu ser mortal se revestir da imortalidade, então você vai ser glorificado como Jesus foi. Você vai receber um corpo glorificado, e não haverá mais choro, não haverá mais lamento, não haverá mais dor. Você estará num corpo glorificado. Esse corpo que você habita hoje não vai existir mais. Você vai ter um corpo glorificado como o de Jesus Cristo. Essa é a obra completa do Evangelho, que justifica, que santifica e que nos glorifica. Você foi justificado, você está sendo santificado pelo sangue de Jesus, e esse mesmo sangue garantiu para você que um dia você vai ser glorificado. Talvez você tenha que passar pelo processo de desfazer essa casa que você habita. Talvez seus olhos fechem aqui na terra, mas se seus olhos fecharem aqui na terra para sempre, também eles vão ser abertos diante do Rei para sempre. Alguns de nós, se o Senhor voltar antes, nós não passaremos pela morte, nós seremos glorificados num abrir e fechar de olhos. Mas o mais importante é que isso tudo para Deus já aconteceu. Diante de Deus eu sou justo, santo e fui glorificado. Diante de Deus você já é justo, santo e glorificado, porque aquilo que vai se tornar real para você, para Deus já é uma realidade. E tudo isso tem a ver com a obra da cruz. Jesus ele diz: quando vocês forem ceiar, lembre da minha morte até que eu venha. E eu quero remeter você para o ato final. Embora do Getsemane até o Gólgota o sangue tenha sido derramado, é no Gólgota que eu quero colocar você agora. É na cena da crucificação. O sangue já foi derramado no jardim, o sangue já foi derramado naquela prisão. Levando a cruz, o sangue foi derramado no caminho. Na coroa de espinho o sangue foi derramado, nas mãos havia sangue e nos pés também. Mas agora ele está naquela cruz, e o sangue continua assim sendo vertido ali, e ele tem sede.
E os soldados vão dar vinagre para ele beber. E Jesus diz: eu não quero. E para surpresa de todo mundo, depois de 6 horas agonizante, terrível, de dor, de sofrimento, levando o nosso pecado, a nossa culpa, nossa transgressão e nossa iniquidade, ele dá um brado. Normalmente não daria um brado, mas ele grita, e ele brada dizendo: tetelestai, tetelestai. Essa é a palavra mais importante entre todas. Eu poderia falar de todas que Jesus falou ali, mas essa é a que de fato divide a nossa história. Quando Jesus ele diz tetelestai, essa palavra no grego significa está consumado. Se você vê no capítulo de número João, verso 19, do verso 30, daqui a pouco eu vou ler para você. É quando Jesus ele diz tetelestai, e ele entrega o seu espírito e ele morre. No texto está escrito está consumado, mas tetelestai tem um significado muito mais profundo. Tetelestai significa está consumado, dívida paga ou liquidado. Tetelestai significa está consumado, dívida paga ou está liquidado. Essa palavra do grego significa terminar, completar ou realizar. Quando um pai ele dava uma obrigação para um filho, como nós fazemos em casa: filho, você vai me ajudar, você vai varrer esse quintal hoje para mim. Filha, você vai me ajudar, vai lavar a louça. Aliás, papai e mamãe, põe seus filhos para trabalhar em casa, porque ninguém morre de trabalhar. Mas isso é um parênteses, né? E dê responsabilidade, porque responsabilidade produz maturidade. Mas é um parêntese. Quando o pai dava uma função e o pai dizia para o filho naquela época: vai alimentar as ovelhas, e o filho ia. Quando ele chegava e falava para o pai: eu acabei, na verdade ele dizia: tetelestai, o que você me pediu para fazer eu fiz. A tarefa, pai, que você me deu, eu terminei. A tarefa que você me deu, eu completei. O outro significado de tetelestai era uma expressão que era usada nos recibos de impostos. Quando alguém pagava uma dívida de um imposto, vinha carimbado tetelestai. E a terceira coisa é que quando havia dívidas, existia uma cédula chamada cédula da escrita da dívida. Cédula de escrita de dívida. E se uma pessoa não pagasse esse imposto, essa cédula de dívida não fosse paga, Roma o tomava, o cobrava e dizia: se você não nos pagar até tal data, tudo que você tem vai ser sequestrado. Roma vai tomar tudo, seus bens, seus animais, sua casa, sua esposa, e os seus filhos vão ser vendidos como escravos, até que você quite a cédula da dívida. E quando aquele homem, ele conseguia recursos para saldar aquela dívida, ele ia até Roma, e ele mostrava os recursos e dava o dinheiro, e quando ele entregava aquele dinheiro, os soldados carimbavam naquela cédula da dívida, um carimbo escrito
tetelestai, que também significa dívida paga. Dívida paga. E tudo o que ele havia perdido era retomado. Tetelestai significa isso para mim e para você. Quando Jesus Cristo na cruz do Calvário estava bradando e dizendo tetelestai, em primeiro lugar, ele estava dizendo ao Pai: Pai, a missão que você me deu para fazer na terra, eu cumpri. A missão que você me pediu para fazer, eu fiz. A tarefa que você me incumbiu, eu realizei. Pai, você me mandou morrer na cruz para pagar o preço dos pecados, e está aqui, o sangue foi vertido. Pai, tetelestai, missão cumprida, foi realizado, completei a tarefa. Mas não fica só aí. Nós éramos devedores por causa do nosso pecado, e nós havíamos sido roubados. O inimigo nos roubou completamente. Ele roubou de você a tua saúde, ele roubou de você os teus sonhos. Você que talvez pensou um dia ter uma família, ele quis roubar você. Aliás, a Bíblia fala que ele é o ladrão, que rouba mesmo. Por todo momento, o aguilhão da morte estava voltado para você, e você perdeu tudo o que você poderia ter. Mas ali na cruz, enquanto o diabo mostrava a cédula da dívida que era contra nós, um carimbo estava sendo carimbado com sangue, dizendo tetelestai, dívida paga, dívida paga. A sua dívida estava sendo paga através do sangue de Jesus. A nossa dívida estava sendo paga através do sangue de Jesus. E pastor, ficou só aí? Não. Vou aproveitar e dizer que voltou a água. Tetelestai, cédula da dívida, e a Bíblia diz aqui, olha, rasgada, foi a cédula da dívida que era contra nós. Jesus Cristo rasgou a cédula da dívida que era contra você. Você não deve mais nada diante de Deus. Você não deve mais nada diante de Deus. O inimigo não tem mais do que te acusar. Diga para o irmão pertinho de você: toda a dívida foi paga por Jesus. A escrita da dívida que era contra nós foi rasgada por Jesus Cristo. Diga: em nome de Jesus, sobre a tua vida agora tem uma marca no sangue. Tetelestai. Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor pagou a tua dívida,
rasgou a cédula da dívida e venceu o teu adversário. O Senhor te perdoou, Ele rasgou a dívida que era contra você, e Ele já venceu o teu adversário. O inimigo achava que ia te matar, mas ó morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte foi vencido na cruz. Você recebeu vida, você recebeu vida com abundância. Tetelestai, o que Jesus veio fazer, Ele cumpriu. O que Jesus recebeu de ordem do Pai, Ele executou. A dívida foi paga e você está perdoado pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus sobre você. Eu quero que você olhe para a cruz. Naquele lugar, era a tua história sendo escrita. Naquele lugar, era a tua história sendo vencida. A garantia que nós temos da nossa vitória foi a vitória do Calvário. Queridos, eu quero te ensinar que para tudo aquilo que você vai viver de impossibilidade, existe uma possibilidade pela obra do Calvário. Ali na cruz, a sentença é que as doenças iam dominar o seu corpo, mas Jesus disse: não vai dominar mais. Eu estou levando as doenças e enfermidades no meu corpo, e Ele disse: eu estou consumando. Está consumado, está feito. As doenças não vão mais dominar o corpo físico dos meus filhos. E eu declaro em nome de Jesus, que toda ação de doença é ilegal na sua vida, toda ação de enfermidade é ilegal no seu corpo, e não vai continuar. Eu a repreendo em nome de Jesus. Toda ação maligna do mal, dos espíritos de doença, de enfermidade, respeitem o sangue derramado, a obra do Calvário, o tetelestai. Saiam desse corpo em nome de Jesus. Toda ação do maligno contra a tua vida, a tua casa e a tua família, para no sangue de Jesus. Tem uma marca do sangue de Jesus que cobre a sua vida. Há uma marca do sangue de Jesus que cobre você e a tua família. O inimigo não toca em você. E eu estou me levantando para declarar em nome de Jesus, que toda ação das trevas, de Satanás e seus demônios, todo ataque maligno contra você e a tua família, eu impeço na autoridade do nome de Jesus e através do sangue de Jesus, pelo tetelestai. Não há mais onde você tocar, e eu te repreendo dessa casa, eu te expulso dessa família, eu te repreendo das finanças, eu te repreendo do casamento, eu te repreendo das emoções, eu te repreendo daquele lar, eu te repreendo da ação que você tem feito de destruição na vida dos filhos. Você é ilegal por causa da marca do sangue do Cordeiro. E eu estou declarando que através do sangue de Jesus, o poder te restaura. Há poder no sangue de Jesus para te restaurar, para te dar vida, para posicionar você no lugar certo de filho. O sangue de Jesus é a garantia da nossa vitória, não por aquilo que você pode fazer, e nem por aquilo que você está enfrentando no momento, mas pelo sangue derramado, pelo grito do Calvário. A vitória é certa. Pastor, você está levando para a doutrina da vitória, daqueles cultos que só fala de vitória? Não, estou levando você para a cruz. A tua vitória está na cruz.
A tua vitória está na cruz. O que você não poderia fazer, Jesus fez por você. O que você não era capaz de viver, Jesus venceu por você. Essa é a nossa vitória. O que para o mundo poderia ser a derrota, para mim e para você é a nossa vitória. A mensagem da cruz é a nossa esperança. A mensagem da cruz é a nossa vitória. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Ouça o brado que ainda fala no mundo espiritual. Tetelestai. Missão dada, missão cumprida. Sentença de dívida, cédula de dívida contrária, tetelestai, dívida paga. O sangue foi derramado por mim e por você. E eu quero convidar você a tomar a ceia do Senhor, lembrando o equilibrado, lembrando aquela palavra que fala no mundo espiritual até hoje. Talvez você esteja dizendo: eu penso em não tomar ceia hoje, porque eu sou pecador. O sangue de Jesus já te justificou. Quando Paulo diz: examine o homem a si mesmo, e depois tome da ceia, ele não está dizendo não tome da ceia, ele está dizendo examine. E cada um de nós, se nós fizermos uma análise, nós não teríamos direito de tomar a ceia do Senhor. Ninguém. Porque nenhum de nós podemos dizer que nós não pecamos. Em 1 João, o apóstolo lhe dá um conselho dizendo: filhinhos, rogo-vos que não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado, ele é justo, Deus é justo e justifica você, e ele está intercedendo junto ao Pai. Cada vez que o diabo, que é o acusador, fala do teu pecado para Deus, o Filho mostra: a dívida foi paga, tetelestai, está aqui a marca do sangue, tetelestai, dívida paga. Então talvez você hoje, nessa manhã, esteja tentando se basear pelo teu próprio esforço de se santificar, e você não vai conseguir. A santificação não está por obras, está por aquilo que você se rende, por aquilo que você crê. O Senhor é justo, e Ele já te justificou. Ele é santo, e Ele já te colocou num lugar santificado. Mas se precisar pedir perdão, 1 João capítulo 1 verso 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Naquela mesa da ceia, a mais importante que Jesus tomou, ninguém merecia estar lá. Ninguém. Na mesa da ceia, de todos os discípulos que estavam lá, apenas um deles, quando Jesus foi crucificado, assistiu à cena do Calvário. Todos eles fugiram. Um dos mais eloquentes, do que se mais destacava entre os discípulos, traiu Jesus 3 vezes, negando Jesus. Um que ele chamou de amigo, vendeu Jesus. Ninguém era perfeito, mas o sangue de Jesus nos justifica, o sangue de Jesus nos santifica, e o sangue de Jesus dá a oportunidade de você poder ceiar a ceia do Senhor, não por obras, mas por Ele, pela graça dEle, pelo amor que foi derramado. Do Getsemane
ao Calvário, o sangue foi derramado por você. Eu encerro aqui esse ciclo de 3 pregações, ensinando para você o poder do sangue de Jesus, convidando você a crer na obra do Calvário, na obra do Cordeiro, pegar o cálice, onde ele disse: isto é o meu sangue. Pastor, esse suco vai virar sangue? Não, irmão, o suco vai ser sempre suco. Não existe transubstancialização. Não. Você vai tomar suco e vai continuar sendo suco, e o que vai entrar dentro de você é suco. Isso é um ato de fé. Ele disse: esse cálice representa nova aliança pelo sangue que foi derramado. Nós não estamos no velho pacto, nós estamos numa nova aliança. O sangue de Jesus tem poder. E você tem que saber o sentido da ceia. O sangue de Jesus mostra e fala para mim e para você que nós jamais poderíamos ser justos e jamais poderíamos sentar na mesa, mas o Pai nos convidou, o Filho pagou o preço, e hoje eu tenho acesso à presença dele através do sangue que foi derramado. Ele disse: isto é o meu corpo que por vós é partido. Coma o pão, coma desse pão e anuncie que esse pão partido é o meu corpo que foi partido por você. Faça isso até que eu venha para você. E vai ser quando nós não teremos mais esse corpo partido, nós teremos um corpo glorificado. Eu quero convidar você, irmãos, que se acha pecador, que hoje pensou: eu vou para o culto de ceia, mas eu não vou tomar ceia. Eu quero convidar você a deixar o sangue purificar você, a deixar o poder do sangue santificar você, para que um dia o poder desse mesmo sangue derramado glorifique você. Se hoje você crê no poder do sangue, tome a ceia do Senhor. Pastor, eu preciso me acertar primeiro. Não espere o culto terminar. Creia na palavra pregada. Tem algumas coisas que eu preciso resolver fora daqui. O que você tem que resolver primeiro, você resolve na presença de Deus. O que você tem que resolver aqui. E os reflexos do que acontece aqui vão refletir lá. Toma uma decisão hoje, através do sangue derramado, da palavra que diz: está consumado, a dívida foi paga. Quero convidar você a tomar a ceia do Senhor. Louvor, vem cá.